Mas veja só. Polícia Federal prende ex-assessor de Bolsonaro após advogado divulgar áudios para contestar a delação de Cid. Surreal. A gente vai chegar lá e trazer até uma linha temporal que não dá. Simplesmente não dá. A PF prendeu nesta quarta o Marcelo Câmara. A decisão foi tomada, obviamente, pelo ministro, após o advogado militar, Luiz Eduardo Kuntz, enviar à corte mensagens e áudios que teriam sido trocados entre ele e o tenente-coronel Mauro Cid. Com base nas conversas, o defensor pediu que a colaboração fosse anulada. Em sua decisão, o ministro afirma que Câmara cumpria medidas cautelares que o impossibilitavam de manter contato com os demais investigados da trama golpista, inclusive por meio de terceiros. Até o presente momento, eu não vi por parte da imprensa quais são as provas que o Marcelo Câmara manteve contato com o Cid que seja por meio de terceiros. Eu não sei. Eu não sei se o Câmara sabia do que está acontecendo aí. Mas talvez agora vai ter uma busca e apreensão, né? Toma o solo de advogado, começa a olhar e prova aí que ele sabia. Dessa maneira, são gravíssimas as condutas noticiadas nos autos, indicando neste momento a possível tentativa de obstrução da investigação por Marcelo Câmara e por seu advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, que transbordou ilicitamente das obrigações legais de advogado. Ilicitamente. Você recebe a mensagem de um perfil que você não conhece, você responde, o cara que está falando com você. Eita, advogado ilícito. Aí, além do Marcelo Câmara ser preso, já que o advogado fez algo ilícito, o ministro mandou investigar o advogado. Pra cima dele. O ministro determinou a abertura de inquérito para apurar a suposta tentativa de obstrução de investigação do advogado Eduardo Kuntz de Marcelo Câmara. Kuntz revelou ter trocado mensagens com Cid. Na época que o militar estava proibido de utilizar as redes sociais. O advogado teria revelado a troca de mensagens com Cid como estratégia de defesa de Câmara, que é seu cliente e também réu na ação penal. Antes da Raquel Landim. Peraí que... Ficou fora de ordem? Ficou fora de ordem. Antes da Raquel Landim, veja esse pequeno comentário em 6 pontos sobre o Marcelo Câmara, o Kuntz e a decisão do ministro. O jurista Enio Viterbo fala o seguinte: o ministro manda prender ilegalmente, ali ele faz um juízo de valor, né? O Enio faz esse juízo de valor ilegalmente Marcelo Câmara. Sim, mais uma prisão sem sentido, sim, mais uma ilegalidade com a conveniência dos garantistas, sim, mais um ataque aos advogados. Vamos lá. Primeiro, o ministro diz que Câmara violou as cautelares impostas em 16 de maio de 2024. Olha, em maio eu coloquei essas cautelares. Maio de 2024. Entre as quais estavam a proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa e proibição de comunicar-se com os demais investigados por qualquer meio, inclusive por terceiros. Segundo, a explicação é que isso foi feito por meio do advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz. Aí aparece o primeiro problema. Kuntz diz que foi procurado por Cid inicialmente em 29 de janeiro de 2024, ou seja, antes da imposição das cautelares. A cautelar é de 16 de maio de 2024. Como que o Marcelo Câmara pode violar uma cautelar no passado? Faz muito sentido, né? É tipo falar, você não pode comer pimenta. Aí o cara vai pra casa. E quando você cai pra ele de novo, porque descobriu quando ele tinha 10 anos de idade, ele comeu pimenta. Fala, mas eu nem lembrava. Terceiro, simplesmente o ministro não apresenta uma prova de que Câmara sabia dos contatos entre Kuntz e Cid. Não dá ideia. Já vem uma busca e apreensão, pega o celular do advogado, e aí talvez prove, né? Quarto, a investigação defensiva citada por Kuntz é prática permitida e regulamentada pela OAB, que considera a prática um exercício regulado de direito. A contemporaneidade para a prisão preventiva é estranha. Os fatos do início de 2024 servem para prender o Câmara, mas não servem para anular a delação do Cid. Pode prender o Câmara, mas não pode anular a delação do Cid, né? E nem a PF, nem a PGR pediram a prisão de Câmara. Ela foi decretada de ofício pelo ministro. Ontem nós comentamos, na matéria da Bela Megali, na madrugada de ontem ela publicou, que ainda estava meio cinzento o que vinha pela frente. Eu acho que no Brasil, a depender de como está o clima, você pode mudar na direção. Ninguém comenta, ninguém comentou. Gente, ninguém comentou sobre essa matéria da Veja. Ficou restrito a uma bolha de internet que é minoritária do país. Talvez dê 1 milhão de pessoas. É porque a galera, às vezes, tem um ego muito grande e se acha muito. Mas eu tenho noção da minha pequenez. Gente, esse país tem quase 200 milhões de habitantes. Quase 200 milhões de habitantes. As pessoas que souberam da matéria da Veja, a matéria da Veja não passou no Jornal Nacional na TV aberta. Por isso que eu fiz e repetirei de novo, com insistência, que é papel, principalmente dos governadores democráticos. Porque, assim, se você quer comandar um país, e um país que tá solto na meio da bagaceira, irmão, você tem que realmente começar a cuidar do país. Mostrar que você tem capacidade de cuidar desse país. Qual a capacidade que tá mostrando nesse momento? Se fosse com Lula, vocês sabem como as coisas estariam. Se aquela capa da Veja, do Cid, e aí no caso que envolve Bolsonaro, fosse a capa com Palocci envolvendo Lula, na época da Lava Jato, meu Deus do céu. É surreal. E ainda tem que, não pode cobrar não, porque é o jeito deles, os governadores são assim mesmo, não, porque isso não tem a ver com o estado deles. Tá bom. Aí, volta pra cá. O jornalismo brasileiro
é lindo. Ele só consegue emitir opinião quando é pra ajudar o Lula. Quando não, ele só bota pra frente. Advogado que gravou o CID, aciona o AB e fala em criminalização da profissão. Ele que fala, né? Eu não sei, só tô aqui reportando. Eu não... E aí, a Raquel Landim? Porque se isso fosse contra o Lula, fosse contra o Zanin, na época advogado do Lula, com certeza a Raquel Landim seria uma pessoa que afirmaria. Ela afirmaria que é criminalização da profissão. Ela afirmaria. Mas como é, né? Uma coisa que envolve indiretamente Bolsonaro, ela não pode dar a opinião dela. O Eric até questiona, mas Raquel, ele fala? É ele que fala? Um advogado denunciou irregularidade grave, tudo documentado, registrado, e qual é a resposta? Uma investigação contra ele! E pra completar o absurdo, Marcelo Câmara, outro envolvido, também vira alvo por supostamente atrapalhar as investigações. Isso é normal, pô, no Brasil? Aí fizeram esse meme, né? O AB. Olha aí pra esse meme aí, você entende, né? Entendeu. Aí voltando aqui porque a gente falou no final, né? Nem a PF nem a PGR pediram a prisão do Câmara, né? E esses fatos foram suficientes pra prender o Câmara, abrir inquérito com o advogado, mas não pra anular a delação do Cid, né? Que não podia também ficar conversando. Aí você vê, o ministro rejeitou o pedido de Bolsonaro pra anular a delação do Cid. Porque era impertinente ao atual momento do processo. Agora não. No momento atual não tem mais pra que anular. Meu Deus. Ai, decisão técnica. 100% técnica, né, velho amigo? Aí a Fabiana Barroso comenta, tu reforça, dizendo: a delação premiada pode ser contestada desde a homologação até as alegações finais. Palavra de delator isolada não condena ninguém. Sem prova independente, é só narrativa com benefício negociado. Justiça não é palco para monólogo. Isso é Estado Democrático de Direito, onde uma pequena parcela da população, politicamente ativa, milita na rede social, sem nenhum poder real, sem nenhuma força da caneta, enquanto muitos políticos, governadores democráticos, seguem fingindo silêncio. Mas com certeza eles vão querer o teu voto em 2026.